Olá, minha gente, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde Vale do Paraíba. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Não é boa tarde Vale do Paraíba, desaprendeu, Neuza? Boa tarde planeta Terra. Estava conversando com meu amigo aqui, o Zé Guilherme, e falando que eu trabalhei em rádio e tal, e automaticamente eu fiz a abertura do Jornal da Rádio. Olha que louco, como é que é a coisa, durante anos você faz uma coisa, né? E daí você acaba pegando mecanicamente isso. Muito bem, estou aqui no Ganiza, já tem um videozinho mostrando aí as delícias do Ganiza. Venha pra cá, venha almoçar aqui com a gente, vocês sabem disso. É muito bom, muito gostoso. A nossa família pensando na sua. É isso? Acertei agora? Ah, muito bem, os meninos estão aqui do lado, me mostrando. Tem algum telefone querendo... Aí, ó. O que é que eu faço para essa gente parar de me ligar? Posso dizer para você que esse telefone que você está vendo aí é o meu telefone? Nesse aparelho tem dois telefones. Um número é aquele. Um tá ligando pro outro. Um tá ligando pro outro? Pode isso? Que coisa de maluco? Tem hacker querendo entrar aqui comigo. Bobão, eu não atendo. Não atendam. Não conhece? Não atendam. Tá? Sempre vai se dar um jeito para resolver o problema. Esses dias eu tive um problema com a Sky, eu estou bloqueando uma série de números de telefones, aí o rapaz conseguiu o meu telefone, claro que ele tem lá no contrato, e entrou em contato comigo pelo Zap. Falei, ainda bem que tem essa comunicação para a gente poder falar. Eu falei, que bom, porque ele falou, o telefone está bloqueado. Eu falei, eu bloqueei, porque eu não aguento mais esse monte de gente me ligando, querendo vender as coisas para mim. Ah, quer vender dinheiro o tempo inteiro? Eu falei, tá bom, pode vender, mas você pagando depois... E o pior é que insiste, né? Insiste. Insiste. Você fala que não, ele quer tentar, parece que quer provocar a gente. E Zé Guilherme, eu fico com dó das pessoas mais idosas que caem nessa conversa desse povo de banco com o empréstimo consignado. Não, quando cai na conversa do banco, tá bom. O problema é quando algum malandro liga e cai também. Aí é complicado. Aí é difícil, né? Você tem toda a razão. Quero apresentar para vocês José Guilherme Nogueira Alves. Como eu fiz a chamada aí, eu chamei o Zé Guilherme de Henrique. Perdoe. Tá bom. Já falei que eu sou mestre em trocar o nome aqui. Bem, o Zé Guilherme, ele vai contar. Vou falar que eu sou hipnotizador, o povo vai ficar com medo. Hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta. Aí, ele é um hipnoterapeuta. Zé, conta pra nós, posso chamar de Zé? Pode. Ah, então tá bom. Como é que começou essa história? Como é que ele resolveu virar um homem que hipnotiza as pessoas? Bom, a história não chega a ser engraçada. Na verdade, a gente só começa a se interessar pelos assuntos quando a gente sofre alguma coisa, né? Quando isso se torna importante pra gente. No meu caso, alguns anos atrás, há cerca de quase 2 anos mais ou menos, eu tive um problema de ansiedade. Sei. Muito forte, não conseguia, quase cheguei ao ponto de não conseguir sair de casa. A famosa síndrome da ansiedade aguda. Síndrome da ansiedade aguda. Como é chamado, era chamado antigamente, síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Isso. Tive transtorno de ansiedade generalizada. Então, quando eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás de soluções para isso, eu encontrava coisas na internet pré-montadas, né? Pré-montadas. Quer curar da ansiedade? Respira assim que vai ficar tudo bem. Quer melhorar da ansiedade? Não deixa isso te afetar dessa forma que vai ficar tudo bem. Em qualquer lugar que eu ia, a resposta era a mesma. Até que num trabalho, numa pesquisa mais profunda, eu conheci a hipnose. Pode falar. Eu conheci a hipnose. E com isso eu comecei a pesquisar, comecei a ver que tinham muitas pessoas que estavam fazendo tratamento de hipnose, que estavam dando certo, inclusive pessoas famosas, até artistas. Olha, você não é a primeira pessoa que eu entrevisto com a síndrome de ansiedade aguda. Sim. Inclusive eu já tive. Hoje em dia diz que é o mal do século, né? O mal do século é a ansiedade. Nem fala. Então, eu comecei a pesquisar e de repente eu vi que não tinha nada a ver com o que a gente pensava, que é algo... Tem muita gente que pensa que é alguma coisa esotérica, algo que, né, os astros vão explicar, baixou o santo. Não tem nada a ver. Inclusive hoje a medicina reconhece a hipnose como um tratamento alternativo serve para acalmar as pessoas antes da cirurgia, pessoas com problema de estômago, ansiedade, depressão, pânico.
Então eu fui para esse lado. Eu me tratei através da hipnose, me tratei também com uma psicóloga aqui de Guaratinguetá mesmo. Inclusive eu nem falei para ela que ia estar aqui, mas vou aproveitar a oportunidade para fazer propaganda dela. Para quem não conhece ela, acho que na minha opinião é a melhor psicóloga que tem. Opa! Cláudia Souza, é o nome dela. Vou anotar, porque vou entrevistar a Cláudia Souza. Pode entrevistar, Cláudia Souza. Foi uma bênção na minha vida, como diz. Delícia. Nossa, excelente. Então devo muito a ela. Se ela estiver ouvindo, um grande abraço para ela. Maravilha. Se ela estiver assistindo. Mas o que acontece? Eu melhorei através dela e através da hipnose e resolvi estudar. E a hipnose você fez com ela também? Não. A hipnose eu fiz em Jacareí. É. Eu fiz em Jacareí com uma amiga que já estava fazendo, que já estava trabalhando com isso. Então eu fiz com ela e, me ajudou demais a ponto de eu pesquisar e achar que eu deveria aprender para ajudar as outras pessoas também. A Cláudia te indicou a hipnose ou você foi fazer? Não, eu fui fazer por conta própria. própria. Eu fui fazer por conta própria. Que nem eu disse, quando a gente está desesperado, o que a gente faz? A gente vai buscar tudo, né? que pode. E no meu caso foi uma excelente ferramenta. O Zé Guilherme, me conte uma coisa. E foi assim de súbito mesmo a sua ansiedade que... Sim. Olha que fantástico isso, gente. Deixa eu só perguntar, meninos, vê se tá no ar aí pra vocês, porque eu não tô conseguindo entrar no ar no Face aqui, né? Eu tô vendo que tá no ar aí, né? Olha, quanta gente nos ouvindo. Compartilha isso aí, que é muito interessante. Aí no Instagram também. Compartilha aí, minha gente. Mas foi assim, na primeira sessão? Sim, na primeira sessão já tive uma melhora espetacular. Olha que espetacular. A hipnose, ela não trata somente o sintoma. Ela vai mais profundo do que isso, ela vai na causa. Então, além de tratar o sintoma, ela trata a causa também. Então, quando você se depara com a situação que vai disparar aquele gatilho da ansiedade, ele já foi tratado, você entende ele de uma outra maneira. Ele é ressignificado dentro da sua mente. Ressignificado. Você, como terapeuta, então, que está ali do lado, você vai dando um novo ressignificado. Ressignificado. As pessoas ficam totalmente inconscientes? Como é que funciona isso? A hipnose, muita gente... Olha, gente, isso que eu quero saber, porque eu tenho medo de fazer, já vou falar. Porque eu nunca gostei de nada que me tirasse muita consciência, sabe? Mas não tira não, pode ficar tranquila. A hipnose, ela tem, como que eu posso dizer? Ela tem três níveis de transe. Tem um nível leve, médio e profundo. Só que em nenhum nível desses a pessoa fica inconsciente. O que acontece é que a pessoa ela se desliga para como que eu posso dizer, para as coisas externas. Sim. Ela se desliga para isso e se conecta mais com o lado interno dela. Ou seja, internamente ela está totalmente desperta, internamente ela está totalmente acordada, só que o foco dela está no problema. Gente, isso não parece Matrix. Não, o foco dela está no problema. Eu estou entrando na minha memória, isso? Você está entrando na sua memória. O seu estado de atenção compartilha. O seu estado de atenção está pleno. Porém, você está totalmente focado no seu problema, para resolver aquele problema. O seu estado de vigília, ele não desliga. Você se fecha para as coisas externas, mas ao mesmo tempo o seu estado de vigília está ativo. Se acontecer alguma coisa, você abre o olho na hora. Abre o olho na hora. O que acontece? Muitas vezes quando a gente coloca a pessoa num transe profundo, o transe profundo, ele é uma linha que separa o transe profundo do sono. Algumas pessoas pegam no sono. Sim. Aí a gente para o exercício da hipnose ali, desperta a pessoa e refaz. Volta ao normal, tranquilo. Ao normal, tranquilo, não acontece nada. Tem muita gente falando assim, eu tenho medo de fazer porque eu não sei o que eu vou falar, eu vou falar besteira, eu vou falar coisas que eu não quero falar. Tem isso também? Então, a primeira pergunta que me fizeram uma vez foi, se eu fizer hipnose com você, eu vou te contar todos os meus segredos? Foi. Olha o medo de todo mundo. Eu não quis nem saber que segredos que eram esses, que a pessoa não queria contar. Não quero saber, né? Não quero nem saber. Mas o que acontece? A pessoa, ela não conta nenhum segredo até por causa disso. O estado de vigília dela está atento. O superego funciona ainda. Funciona, normal. Ele está atento. Ele só conta pra gente o que ele julga necessário e julga que é seguro contar. Vamos supor, a pessoa tem depressão, vai fazer um tratamento de hipnose.
ela não vai contar o segredo dela. Vamos supor que dentro dessa busca interna a gente descobre o gatilho da depressão. Aí a mente dela, a parte sábia da mente dela que está ativa, vai julgar se é necessário contar ou não. Muitas vezes conta, por quê? É assim que vai desabafar, é assim que vai botar para fora e é dessa maneira que a gente vai conseguir ressignificar o que aconteceu. Para que não desperte mais a depressão. Então que ela não vá mais ter depressão. Então pode ser tratada com a hipnose? Pode, depressão, pânico, ansiedade. É reconhecido pela medicina hoje como um tratamento alternativo, científico. Eu vou confessar uma coisa para vocês, tem uma amiga fumante inveterada. Ela não conseguia parar de fumar de jeito nenhum. E é uma pessoa muito cética, muito racional. Sim. Né? Ela foi a um hipnoterapeuta e ela ficou assombrada, que ela saiu do consultório do homem, sentou para tomar um chopp, que automaticamente ia pegar o cigarro. Ela não sentiu vontade, José. Não sentiu, Zé. E nunca mais botou um cigarro na boca. É o que eu estou dizendo. A hipnose, ela ressignifica. Então tem que ver o significado que o cigarro tem para a pessoa. Às vezes, para uma pessoa, um cigarro, ele vai servir para suprir a falta de atenção. Às vezes vai significar para suprir uma briga, um desconforto emocional. Cada cigarro que a pessoa fuma tem um significado. Olha só que então, através da hipnose, a gente vai descobrir o que está faltando ali na vida da pessoa e vai ressignificar. Bom, então tem uma condução, como vocês, terapeutas... Tem uma condução. Né? Sim. Vai ali. Tem uma condução. As pessoas que são muito céticas, que têm um estado crítico muito elevado... Isso. Tem um estado crítico muito elevado. Então, é muito normal que elas já cheguem no consultório pensando dessa maneira. Eu não vou ser hipnotizada. Ele não vai conseguir. E isso é muito importante que as pessoas entendam. Psicólogo, psiquiatra, hipnoterapia, terapia, coach, todos esses tipos de tratamento, a pessoa tem que saber uma coisa. Se você está indo buscar o tratamento, você tem que estar aberto. Você tem que estar aberto ao tratamento. Então não adianta você ir buscar já pensando, não vai dar certo. Uma outra coisa que eu digo... Você sabe que você falando isso, estava conversando com uma terapeuta amiga minha e ela falou assim, às vezes eu tenho vontade de perguntar para um paciente assim, você veio fazer o que aqui? Você quer realmente se curar? Né? Uma coisa que eu faço, eu deixo bem claro, até aproveita o espaço para estar falando, e eu já fiz isso várias vezes. Compartilhando, gente. E eu já fiz isso várias vezes. O que é? A primeira pergunta que eu faço para todos os pacientes meus, todos, inclusive tem alguns assistindo aí que eu já vi. Que ótimo. A primeira pergunta é o quê? Você está aqui porque você quer? É a primeira pergunta que eu faço. Porque o que acontece? Muitos que vêm me procurar, que eu já dispenso na primeira sessão, devolvo o dinheiro e falo, ó... É mesmo, já? Sim. Gostei disso. Sim, já dispenso na primeira sessão, devolvo o dinheiro e falo, ó, sinto muito, não tem como te tratar. Por quê? Eu também faço tratamento para obesidade. Também faço tratamento. Mas faz também? Faço tratamento para obesidade. Então, tem gente que chega lá, independente se é homem ou se é mulher, chega assim, ó, eu vim aqui porque o meu marido acha que eu tô gordo, eu vim aqui porque minha esposa acha que eu tô acima do peso. Então eu falo, ó, então vai com Deus, quando você estiver aqui porque você quer, a gente não começa. Não por causa do seu marido, não por causa do seu marido, não por causa da sua esposa, a gente começa. Porque é um tratamento, em tese, que tem, 90% de chance de não dar certo. Porque a pessoa está fechada, ela está lá por causa de outra pessoa, né? Alguém pediu, alguém mandou, fumante, muito fumante me procura. Aí eu vim aqui porque minha esposa não quer que eu fumo mais. Eu falo, então pode ir para casa, vai com Deus, quando você quiser parar de fumar. Não funciona, né, José? Não que não funciona. A gente vai ter aquela primeira sessão. Eu vou ter uma sessão para tentar trazer a mente da pessoa à tona ali, ó, para ela entender que realmente ela precisa. Se eu não conseguir nessa sessão, eu já falo, ó, não dá, não tem jeito. Você não entendeu o que você precisa. Se você não entende o que você precisa, que valor que você dá? E tem muita gente que chega, eu acho que a maioria, né, que vai buscar alguma coisa, não sabe direito o que está buscando. Então, só que olha a diferença, é um detalhe muito importante. A pessoa não saber o que vai buscar, mas ainda não sabe o que vai buscar, ainda
em tese, tem uma salvação. Dá para você sentar, conversar. Meninos, vê o que está acontecendo aqui para mim, por favor. E buscar ali... Por que ali... não está entrando aqui no meu Face aí? O que dá pra gente fazer. Mas quando a pessoa já vai por causa de uma outra pessoa, aí, não. Aí já fica complicado. Fica bem complicado. Quando não sabe, dá para ir buscando. Dá para ir buscando. Quando não sabe, a gente vai levando. Mas a Gláucia está perguntando, regressão e hipnose é a mesma coisa? Não. A regressão é a hipnose. Ela pode ou não pode ser usada. Como assim? Ela pode ou não pode ser usada. Quem vai decidir isso é o hipnoterapeuta. Você me trouxe um problema. Eu vou fazer o trabalho de hipnose com você. Então eu vou decidir ali se vai ser necessária a regressão. Porque muitas vezes eu tenho um trauma de infância. Então, a sessão de hipnose, não necessariamente todas elas têm uma regressão? Não. Inclusive, pouquíssimas vezes eu uso a regressão. Pouquíssimas vezes. Olha que interessante, pouquíssimas gente. Porque as pessoas, elas confundem. Chegam, eu tenho um trauma de infância. Você tem um trauma de infância, tudo bem. Só que dá pra gente tratar a hipnose sem te levar lá. Porque ainda está muito vívido aqui em você. A gente usa a regressão quando? Você já viu a orelha, né? Oh, gente, foi uma coisa tão simples que eu não enxergava aqui, porque o tablet estava deitado, ele não aparece. Ah, por Deus, obrigado. Vem aqui. A gente usa a regressão quando? Quando a pessoa tem um trauma, porém ela não se recorda completamente como foi toda a situação. Ela não se recorda. Então aí sim, a gente vai usar a regressão, vai trazer a pessoa para esse momento. Para quê? Porque toda vez que a pessoa está na hipnose, no transe, ela tem hiperamnésia, que se diz. Ou seja, ela se lembra completamente das coisas. Então a gente vai usar a regressão para isso, para trazer todos... Pra gente poder usar isso aí no tratamento da pessoa. Estão me perguntando aqui também, como podemos lidar com a ansiedade e a frustração nos dias de hoje? Bom, eu acho que estão querendo sem ser com a hipnose. É isso, ô Eduardo? O que acontece? Respira! A ansiedade nos dias de hoje. Como a gente disse, a gente falou que é o mal do século hoje, está sendo a ansiedade. Porque a ansiedade, de certa forma, ela dispara tudo. Você está muito ansioso, você começa a ter crise de ansiedade e não consegue sair de casa. A ansiedade traz a fobia social. A fobia social, você não consegue estar no meio de outras pessoas. Quando você não está no meio de outras pessoas, você entra em depressão. Você não tem contato. E esse medo da fobia social, de estar em contato com outras pessoas, junto com a depressão, traz o pânico para a sua vida. Um gatilho. Um gatilho atrás do outro. Um gatilho atrás do outro. Frustrações também. Muita gente... Agora, a vida de hoje, cá entre nós, traz uma ansiedade tremenda. Porque todo mundo está completamente conectado. Agora há pouco eu tentei sair de casa 3 vezes, mas eu pegava o celular, respondia para um, respondia para outro. Chega, você não sai. Hoje isso vai aumentando. Isso. Hoje diz que uma criança de 10 anos... Passou o chiado, gente. Estava um chiado, eu tirei aqui a emenda do microfone. Pronto. Uma criança de 10 anos hoje tem mais informações do que um imperador de antigamente. Tem. Agora, foi bom você falar em criança. Você atende criança também? Atendo crianças a partir de 7 anos. A partir de 7 anos eu atendo criança. É alguma coisa no cerebral? Isso, é comprovado que as crianças já a partir de 7 anos elas já conseguem discernir, entender melhor. Tem a hipnose feita só para crianças. Que a gente usa ferramentas só para crianças. E para que é usado hipnose para crianças? Os pais levam. Sim. E para quê? São indicados por médicos? Como é que funciona? Médico não acredita muito em hipnose, acredita. Eu tenho vários pacientes que é indicado por médicos, que são indicados por médicos. O que acontece? Tem muita criança que ela sofreu um trauma, sofreu alguma coisa e ela não consegue desabafar, não consegue colocar para fora, não consegue entender o que aconteceu. Sim. Ela presenciou alguma coisa e não consegue entender o que aconteceu. Então, através da hipnose ericksoniana,
Hoje em dia se usa muito ou hipnose clássica ou ericksoniana. Eu já vou explicar a diferença entre elas. Através da hipnose ericksoniana, a gente usa metáforas durante a hipnose. E então fica muito fácil da criança entender. Ela se vê como aquele personagem da história. Então, para ela ter esse discernimento é muito mais fácil. A Fátima Torres está dizendo que você é o hipnoterapeuta dela favorito. Muito obrigado. Muito bem, Fátima. Compartilhe aí esse programa, então. Estamos conversando com o Zé Guilherme Nogueira Alves. Ele é um hipnoterapeuta. Meu cérebro está indo mais rápido do que minha boca para falar. Ansiedade. Aí ó. Hipnoterapeuta. Vamos respirar. Respirar fundo, ter calma. Ter calma. Eu vou lá, hein? Que essa ansiedade. Escute, medo de avião. Trauma, medo, vícios, pânico, timidez, tudo. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você, Guilherme. Existe reincidência? Ou seja, a pessoa parou de fumar por um tempo, depois volta a fumar? Com certeza. Estava com medo de avião, chega lá dentro do avião, tem uma síndrome do pânico de novo? Com certeza. O que acontece? O que acontece nesse caso? A nossa mente... Aí ele vai falar o que é hipnoterapeuta ericksoniana. Ericksoniana, eu já vou explicar já. Tá. A nossa mente, ela, como diz o ditado, né, ela é uma caixinha de surpresas. Muitas vezes, a pessoa que já teve pânico, que já teve a ansiedade, já teve a depressão, infelizmente ela aprendeu o caminho. Inferno isso. Ela aprendeu o caminho. É o inferno. Então, ela consegue se tratar. Mas vira e mexe, pode acontecer alguma coisa que vai despertar um outro gatilho e o caminho reto que ela aprendeu para não acontecer, ele vai aprender a fazer a curva para chegar ali. Pode existir várias causas para o mesmo problema? Sim, inclusive é por isso que a gente escuta. A pessoa, acredito que você já escutou uma pessoa falando assim, vai fazer 10 anos que eu passo no psicólogo. Já. Não é? Já. Eu passo no psiquiatra, vai fazer tantos anos. Sim, é um tratamento constante. Mas é melhor ter um tratamento constante do que começar a parar e de repente explodir de novo. Isso é verdade. Isso é verdade. Procure um terapeuta. Tem muita gente que começa o tratamento e abandona, porque acha que já melhorou. Mas é natural do ser humano. Nós somos assim. Sabe o que acontece? Isso também com os tratamentos físicos. Né? Quem tem tuberculose, por exemplo, é um tratamento de 8 meses no mínimo. Sim. Quando chega a 2 meses, a pessoa já se sente bem, larga os remédios todos. Aí pronto, tem reincidência. É assim com tudo. E é assim com o nosso comportamento também. Inclusive, se você conversar com muito psiquiatra, ele vai falar a mesma coisa. Tem gente que começa a melhorar, abandona o remédio, abandona a medicação. E o mínimo, pelo menos, se eu não me engano, o tratamento, pelo menos, é 1 ano tomando medicação. Exatamente. O Ericksoniano, vamos lá. Ericksoniana. Primeira coisa que a gente tem que falar, Milton Erickson era um psiquiatra. Ele era um psiquiatra. E ele desenvolveu a técnica da hipnose ericksoniana. Hoje em dia se usa muito dois tipos de hipnose. A hipnose clássica, que é uma sugestão direta que você dá para a pessoa. Quem é que inventou a hipnose? A hipnose vem desde os tempos antigos. Foi passando por vários estudiosos até que um botou o nome de hipnose. Aí depois, lá na frente, ele tentou mudar de novo, mas já tinha pego o nome de hipnose. Aí ele desistiu e voltou para a hipnose novamente. Olha então, só. a hipnose clássica, ela é de sugestão direta. Quando você coloca a pessoa em transe e fala, agora durma, a partir de agora você vai ter nojo do cheiro de cigarro, nojo... A gente vê muito isso em filme de mágico. Isso. Não é? Essa é a hipnose clássica. Essa é a hipnose clássica. Agora a hipnose ericksoniana, que é uma que eu adoro trabalhar, é o que eu sigo, a linha que eu sigo, é uma hipnose com sugestões indiretas. Sugestões indiretas. Por quê? Muita gente que me procura tem um senso bem crítico. Então tudo que a gente fala, a pessoa duvida, a pessoa não quer ser mandada. Ela não quer. Natural também, eu também não gosto de ser mandado, né? Também não. Imagina, você na primeira sessão vem comigo e eu já te falo, durma. Aí você vai falar, Escuta. Que durma, eu saí da minha casa pra você ficar mandando em mim, não é? Escuta, mas é assim, durma? A hipnose clássica, sim. Não tem aquele negócio
negocinho que balançando assim. Não, isso é filme. Isso Tem algumas pessoas que usam também, até peço desculpa por ter falado isso. Tem algumas pessoas tem que algumas usam. que usam para induzir? Tem algumas pessoas que usam. Cada um usa a ferramenta que acha necessária. Eu não uso. Eu não uso. Então eu uso a hipnose ericksoniana para sugestionar. Quando você sugestiona, a pessoa ela tem na cabeça dela a opção de aceitar ou não. E se ela escolheu aceitar, ela vai seguir. Porque ela escolheu. Daí eu durmo. Aí você vai. Olha, gente, que coisa fantástica. E você já teve pessoas, com certeza, né? Que é difícil dormir? A Fátima, que acabou de comentar aí. É, Fátima, você não é fácil de dormir. A Fátima ela é a minha mais... Nossa, mas é uma excelente pessoa. Ela é uma excelente pessoa. Muito uma bem. coisa também que eu queria deixar bem claro, bem claro não, só complementar. Eu sou formado em coach e programação neurolinguística também. Eu uso as 3 ferramentas nas minhas sessões. Não sabia que você era coach, não. Sim, você sou. fala como um coach. Isso. Eu uso coach e programação neurolinguística também. Por quê? O que acontece? Muita gente vem me procurar, vou te dar um exemplo, por ansiedade, já que é o assunto do momento. A pessoa vem me procurar por ansiedade. Eu vou tratar ela com a hipnoterapia para ansiedade. Naquele momento que eu estou junto com ela, eu vou estar ajudando. Porém, do portão para fora da clínica, ela volta para a rotina dela normal. Né? Ela vai voltar para a rotina dela normal. E lá vão ser disparados os gatilhos. Os gatilhos da ansiedade vão ser disparados. Ou seja, ela vai passar mal de novo, vai voltar comigo, vai se sentir bem. Vai sair, vai se sentir mal, vai voltar, vai se sentir bem. E daí? Aí vai criar em tese, uma dependência minha? Não. Então eu uso o coach junto para ajudar ela a se organizar na vida pessoal e para bolar uma estratégia para ela se organizar na vida pessoal, como agir, e também uso a hipnose para tratando junto. Então a junção dessas duas é uma boa técnica. A junção do coach com a hipnoterapia faz o tratamento de 90% de chance de dar certo, sobe para 99%, 98%. E a neurolinguística, a grosso modo, a neurolinguística, ela tem tudo a ver com a hipnose, né? Porque é uma mudança de linguagem cerebral. Posso dizer isso? Ressignificar, aprender novos caminhos. Então, eu uso muito junto com a hipnose. Eu uso muito. Eu vou usar as próprias frases que você usa para explicar o seu problema. Eu vou usar a neurolinguística e a hipnose para ressignificar. Vou usar as mesmas palavras, só que de uma maneira diferente. Eduardo Nogueira perguntando como fazer com que os pais auxiliem no tratamento de hipnose dos filhos. Eu não entendi muito bem essa pergunta, porque eu acho que pai não pode obrigar, né? Como é que funciona isso? Não, na verdade ninguém pode ser obrigado. Obrigar ninguém, né? Ninguém Compartilha aí esse assunto, hein, gente? Ninguém pode obrigar ninguém. O que acontece? Eu acredito que deva ser os pais terem coragem de levar os filhos, né? Acredito que deva ter sido isso a pergunta. Bom, a primeira coisa é o pai. Se o pai e a mãe identificar que o filho está com algum problema, está passando por alguma situação, é o pai e a mãe identificar isso. E o princípio de tudo é eles tentarem ter uma conversa com o filho, uma conversa bem sincera, uma conversa que ele ouça. Como a gente diz, né? Tem que ter uma escuta ativa, né? Tem gente que escuta de um ouvido, sai pro outro. Pai não escuta filho hoje em dia, a gente está vendo isso. É complicado. Deixa eu dar um tchau para o meu amigo de Portugal que está nos assistindo. Luizinho, um grande beijo aí no Porto. Muito bem, tome uma taça de vinho hoje por mim, porque deve estar frio já aí. Né? Que bom. Por mim também. O pai não, hoje em dia, por conta dessa vida, e tem até muito na internet, os filhos puxando mãe e pai assim, mãe e pai com um bendito celular na mão assim. Mas, o que acontece? Tem a diferença, eu gosto de falar muito. Muitos pais me procuram, eu gosto de falar assim, gente, quando eles vão falar algum problema que está acontecendo com o filho, aí eles falam desse jeito, mas é normal. Eu falo, não. Opa. Vocês não estão sabendo diferenciar o comum do normal. Hoje em dia, um pai chegar do serviço, o filho nem olhar para a cara do pai para dar boa noite, tudo bem, é comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Tem alguma coisa errada. A esposa chegar
não conversar com o marido, ou o marido chegar não conversar com a esposa, hoje em dia é comum, mas não é normal. Então tem muita gente conversando, meu filho faz birra por causa disso. Realmente, nos dias de hoje é comum um filho fazer birra porque não pode assistir vídeo no YouTube, pelo celular, vídeo de jogo, mas não é normal. Eu pergunto assim, quantas vezes você disse não pro seu filho? Nossa. Não diz, tem medo. Tem medo. Compro filhos com aulas de natação, aulas de inglês, judô, viagens, celulares e não sei o quê, e depois não sabe por que o filho não te respeita. O filho está perturbando. Ou não te ama. O filho está perturbando. Muitos pais confundem. O filho chamar para brincar, pai, senta aqui no chão comigo para brincar. Nossa, filho, tô cansado, pega o celular, assiste um vídeo aqui. Isso. Aí a criança vai ficar assistindo, porque o vídeo é legal. Ou não é legal? A gente que é adulto assiste. Mas e o sentimento dessa criança? Como que essa criança vai crescer? Aí esse mesmo pai quer que essa criança com 15 anos fique preocupada com ele, fique preocupado com a situação de casa, mas ele nunca ensinou isso. Nunca ensinou, nunca viveu. Né? Você não ajuda sua mãe está cansada, mas você não ensinou a criança a ajudar a mãe. Você ensinou a dar o celular na mão dele para ele assistir um vídeo. Vem cá, vamos junto fazer. Vamos junto. Né? Outro dia eu tinha uma criança, eu ponho meu filho no cercadinho. Pô, mãe, mas essa criança aprendeu a andar, ela tem que andar. Dá trabalho. Ué, acha que filho não dá trabalho? Por que fez? Ué, filho dá trabalho. Muito Aprender trabalho. dá trabalho, trabalhar dá trabalho, não é? A viver, uma amiga que diz, e ela tem razão, viver dá trabalho. Viver dá trabalho. Não é? E viver é uma arte, é aprender a arte constante de resolver problemas. Resolver, né? Abacaxi. Conte agora uma coisa pessoal. Você começou a fazer a hipnose, depois de estudar a hipnose, fez neurolinguística, coach, para sair da sua ansiedade. Sim. Saiu? Saiu. Não voltou? Não voltei. Opa. Não, porém, gosto de deixar bem claro. Igual a gente já comentou aqui. Sempre, vira e mexe, nós temos os nossos altos e baixos. É isso que eu falo. O processo de cura, ele não é uma linha reta. Ele tem seus altos e baixos e vai indo. O que acontece? Você não pode, quando você tiver o seu momento baixo, desanimar e achar que tive mais recaída, não vou melhorar nunca mais. Não. O processo de cura é assim, ele vai indo, de vez em quando dá uma baixadinha, sobe de novo. Ele não é uma linha constante. Agora, se alguém estiver assistindo e está falando, não, mas desde que eu comecei o meu processo de cura, o meu é uma crescente constante. Meus parabéns, e graças a Deus por isso. Mas quem está assistindo e não é dessa maneira, saiba que é normal. Tem seus altos e baixos. Está aqui a Lúcia Bassanelli. Esses dias estive na praia e presenciei crianças brincando sozinhas na praia e os pais ficavam na barraca no celular. Pois é, não escuta nem o barulho do mar, né, Lúcia? Não fica olhando aquela maravilha de presente de Deus que nos deu. Edivânia, um grande abraço para você. A Ju Faria falando, esse cara é fera. Manda muito bem. Tô vendo, ele é fera mesmo. Obrigado. Olha só. Escute, Zé Guilherme. Sim. O nosso tempo já acabou. Já? Já vendo? Que isso? Nós estamos falando há 40 minutos aqui. Né? Já? Já. Tá, já 34, para ser mais preciso. Posso só aproveitar uma deixa? Vou aproveitar uma deixa de uma coisa que você comentou. Saudade do Ganisa, vem pra cá, Geni. A Geni tá aqui, trabalhou com a gente aqui. Então, só vou aproveitar uma deixa que me fizeram essa pergunta hoje. Hoje, me fizeram essa pergunta no Instagram. Perguntaram assim, qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Isso. Perguntaram isso daí. A minha resposta é sim. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada, desde que ela esteja aberta ao tratamento. Segunda coisa, a gente é hipnotizado, a gente entra em transe o dia inteiro sem perceber. Muitas vezes a gente está indo dirigindo embora para casa, de repente a gente chega em casa. Nossa, já cheguei, não lembro nem de ter passado lá em frente àquela padaria que é em frente à minha casa. Isso é um transe. Menino, eu acho que eu entro em transe, às vezes eu entro numa rua e falo, mas não era aqui nessa rua. Quantas vezes você já não pegou o telefone para ligar para alguém e esqueceu? Nossa, para quem que eu ia ligar mesmo? O que eu ia fazer com esse negócio? Você está em transe. É um transe diário, que as pessoas têm. É natural. É natural. Transe, o que é isso? É uma fuga do cérebro? Que há quem diga que a gente está pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Não, é um transe. Você está no automático. Você sabe o que tem que ser feito e está focado internamente. Só que aí a sua consciência retorna. Aí você fala, nossa, eu quero ver. É por isso que a gente coloca a pessoa em transe na hipnoterapia. Você tem algum problema? Não, perfeitamente normal. É por isso que a gente põe a pessoa em transe na hipnoterapia. Escute uma coisa, me veio à cabeça você fazendo essa pergunta, não tem jeito de parar esse programa, tá vendo? É assim, programa bom, gente boa, a gente não para.
Problemas físicos, tem jeito de ser tratados com a hipnose? Sim. Físico, Físico, sim. Uma das coisas, a hipnose hoje, ela tem sido muito usada na medicina antes de cirurgias para acalmar pacientes. Muitos dentistas hoje buscam o curso e se formam também hipnoterapeutas para aplicar a hipnose antes para acalmar a pessoa, para fazer, porque muita gente então usa a hipnose para a medicina chinesa usa muito a hipnose e a acupuntura para anestesiar Inclusive, pacientes. a hipnose hoje, pela medicina, ela é aceita junto com a acupuntura. Tem os mesmos benefícios. E é comprovado cientificamente, através de ressonâncias, o cérebro da pessoa, quando está em transe, ela muda as ondas cerebrais, fazendo o cérebro se tornar mais forte. E é onde vai despertar os sentidos de analgesia, anestesia. Corta essa condução nervosa até o local, é isso? Isso, sim. Olha que maravilha. Zé Guilherme, foi um prazer muito grande bater esse papo com você, viu? Prazer foi Adorei. todo meu. Vocês que estão aí nos assistindo, compartilhem, me sigam no Instagram, sigam o Zé Guilherme. Como é que tá seu nome no Instagram? Guilherme Nogueira Terapeuta. Guilherme Nogueira Terapeuta no Instagram e para a turma do terapeuta. Você tem Face? Também, Guilherme Nogueira Terapeuta, minha página Guilherme no Face. Nogueira Terapeuta, siga o Guilherme Nogueira Terapeuta, siga a Neuza Cipolli aí no Face também, no Instagram Neuza Cipolli, no Twitter Neuza Cipolli, que esse programa está indo direto no Twitter, aí já através do Face. Sim. No LinkedIn também tem e, por favor, se inscreva no meu canal do YouTube. Ia sair um Orkut aí. E o Orkut, eu sou da você vê que eu sou velha. Pois é, ia sair o Orkut mesmo. No YouTube, tá? Neuza Cipolli, é só clicar lá. Você tem canal no YouTube também? Eu vou fazer um canal no Faz YouTube, canal, eu tenho no Instagram, no YouTube. Eu só queria aproveitar a deixa também para dizer que se alguém quiser, eu atendo na Clínica Interativa, que fica na Avenida Pedro de Toledo, na Vila Paraíba. Número 290. 290, telefone. Você sabe o seu ou de lá? Eu vou dar o meu, que o de lá não guardei. Não guardei. É assim mesmo. Compartilha, gente. Compartilha. Quanto mais gente souber disso, é melhor. A indústria farmacêutica não vai gostar do que a gente está falando, mas, né? Eu acho ótimo não tomar remédio. Aí tem um médico passando ali, ainda olhando pra gente. Tá vendo? Vamos lá, o meu telefone para contato é o 97403-9350. E para quem para quem não sabe onde é, como referência, a rua antiga ali da Faculdade Nogueira da Gama, do lado do restaurante Rioshi, quase em frente ao Shopping Germania lá. São os pontos de referência da rua. Clínica Interativa. Né? A gente passa lá toda hora. Passa toda hora lá. Clínica Interativa. Zé, muito obrigada. Edivânia, muito obrigada. Vamos compartilhando. Vocês todos que estiveram aqui conosco, compartilhe aí no Instagram e no Face. E amanhã a gente volta com mais um bate-papo. E eu gostei muito, Zé. Gostei muito. Eu adorei aprendi também. Muito. Se alguém tiver dúvida, pode me mandar aí. E quem sabe... Estou criando coragem, mas eu acho que eu vou lá mesmo. Quem sabe... Eu tenho medo de avião. Aí, não ando de avião nem a pau. Você pode mandar eu dirigir até Manaus, eu adoro. Eu vou. Mas não ande no avião. Eu já andei. Foi lá que eu descobri que eu tinha pânico. Ah, é? Foi. Então descobriu da melhor maneira, então. Descobrindo. Da melhor maneira possível. Foi me dando um negócio, eu não sabia o que era. Medo. O medo hoje é um mal do século, não é? Infelizmente. Ansiedade e medo. O problema é que hoje a gente não aprende mais a trabalhar o que a gente sente. Hoje o mundo está muito artificial. Né? A gente não trabalha mais nossos sentimentos. Viram isso? É para fechar com chave de ouro, hein? Muito obrigada, Zé. Eu que agradeço. Beijos para vocês. Até Abraço, mais. gente. Tchau, tchau.